A Incursão, conto de Lev Tolstói, sexta parte. Às 10 horas da noite, as tropas deviam se pôr em marcha. Às 8h30, montei meu cavalo e fui à casa do general. Porém, supondo que ele e o ajudante de ordens estivessem ocupados, parei na rua, amarrei o cavalo na cerca e sentei no banco, para falar com o general assim que ele saísse. O calor e o brilho do sol já haviam se transformado em noite fria, e a luz mortiça da lua crescente, que começava a baixar, formava em redor de si um pálido semicírculo luminoso no azul do céu estrelado. Nas janelas das casas e nas frestas das persianas dos abrigos escavados na terra, luzes rebrilhavam. Os choupos esguios dos bosques, que se avistavam no horizonte por trás dos abrigos escavados na terra e com telhados de bambu esbranquiçados e iluminados pelo luar, pareciam ainda mais altos e escuros. As sombras compridas das casas, das árvores, das cercas, estendiam-se bonitas pela estrada clara e poeirenta. No rio, as rãs coachavam sem parar. Nas ruas, ouviam-se ora passos afobados e conversas, ora uma certa aurora valser. Valsa da Aurora Valser. Aí tem uma nota aqui, quando o narrador fala sobre a rã. No Cáucaso, as rãs produzem sons que nada têm em comum com o som das rãs russas. Interessante. Interessante. É claro que a gente está aqui... como é que se diz? Nós estamos deficientes, né? A única coisa que a gente entende é por que ele ficou prestando tanta atenção nas rãs. Mas a gente não conhece nem o barulho das rãs russas, nem o barulho das rãs do Cáucaso. Continuando. Não vou contar no que eu estava pensando. Em primeiro lugar, porque me envergonha admitir os pensamentos sombrios que, numa sequência obsessiva, me perseguiam pela rua, enquanto eu só enxergava à minha volta alegria e satisfação. E em segundo lugar, porque isso não tem cabimento no meu conto. Eu estava tão pensativo que nem percebi que os sinos bateram 11 horas e que o general passou por mim acompanhado por uma comitiva. Montei às pressas em meu cavalo e parti no enlaço do destacamento. A retaguarda ainda estava nos portões da fortaleza. Com dificuldade, abri caminho pela ponte atulhada de canhões, caixotes de munição, carroções dos regimentos e oficiais que davam ordens aos gritos. Depois de cruzar os portões, ultrapassei a trote as tropas, que se estendiam por quase uma versta. Lembre-se que versta é uma medida russa de distância. É um pouquinho mais que 1 quilômetro, assim. Dá para arredondar até para 1 quilômetro, que é 1 quilômetro e 67 metros. Então perceba que as tropas se estendiam por mais de 1 quilômetro, né? Por quase uma versa. Ah não, quase uma versa, então deve ser 1 quilômetro. Movendo-se em silêncio no escuro. E alcancei o general. Ao passar pelos canhões de artilharia que se estendiam numa fila e pelos oficiais que iam a cavalo entre os canhões, chocou-me como uma dissonância ofensiva, no meio da harmonia festiva e serena, o som de uma voz que gritou em alemão: "Artilheiro, me dê um morrão!" E a voz de um soldado gritou apressada: "Shevchenko, o tenente quer fogo." Morrão, temos aqui, eu copiei a definição do dicionário: pedaço de corda que a gente queima, é tipo o pavio, né? Para gerar ignição nos canhões. Deixa eu ver, cigarro grande, não, é isso daí mesmo, nesse contexto. Shevchenko, o tenente quer fogo. A maior parte do céu estava encoberta por nuvens compridas, cinzentas e escuras. Só aqui e ali, entre elas, brilhavam estrelas baças. Bom, lembre-se que baço é que falta brilho, né? Você pode dizer também embacento, né? Embaçado, em outros contextos.
Entre elas brilhavam estrelas baças. A lua já havia se estendido no horizonte próximo, atrás das montanhas negras que se avistavam à direita e lançavam no topo e nos picos uma penumbra fraca e trêmula, em contraste com a sombra impenetrável que toldava o sopé das montanhas. Toldava, cobria, lembre-se de toldo de uma loja, aquela cobertura que fica em frente à loja, né? O ar estava morno e tão escuro que nenhum capim, nenhuma nuvenzinha parecia se mexer. Estava tão escuro que mesmo a uma distância bem próxima era impossível distinguir os objetos. Nas margens da estrada eu parecia ver ora penhascos, ora animais, ora pessoas estranhas. E só reconhecia que eram arbustos depois que os ouvia farfalhar e sentia o frescor do orvalho do qual estavam cobertos. À minha frente eu via uma parede preta, contínua e flutuante, atrás da qual se formava um punhado de rochas movediças. Era a vanguarda da cavalaria e o general com sua comitiva. Atrás de nós movia-se outra massa igualmente escura, mas estava mais próxima do que a primeira. Era a infantaria. Em toda a tropa reinava tamanho silêncio que se ouvia com nitidez todos os ruídos da noite que se fundiam, repletos de uma beleza misteriosa. O queixoso e distante uivo dos chacais, semelhante ora a um pranto desesperado, ora a uma risada, o ressoante e monótono som do grilo, da rã, da codorna, um zumbido que se aproximava e cuja origem eu não conseguia explicar, e todos os movimentos noturnos da natureza que mal se ouvem, que são impossíveis de compreender ou definir, e funde-se em um som belo e completo que chamamos de silêncio da noite. Perceba, todos esses sons fundidos, impossíveis de distinguir entre eles, né, serem distinguidos entre eles, se fundem em um som só, que a gente chama de silêncio da noite. Esse silêncio era rompido, ou melhor, se fundia com o surdo tropel de cascos e o farfalhar de capim alto, produzido pelo destacamento que se movia lentamente. Só de quando em quando se ouvia nas fileiras o retinir de um canhão pesado, o som de baionetas se entrechocando, uma conversa discreta e o resfolegar de um cavalo. Resfolegar é a mesma coisa que bufar, né? A natureza respirava beleza conciliadora e força. A natureza respirava beleza conciliadora e força. Todos esses sons conciliados. Como podem as pessoas viver como se não tivessem espaço nesse mundo bonito, sobre esse céu estrelado e imensurável? Como é possível, em meio a essa natureza fascinante, persistir na alma do homem o sentimento de rancor, de vingança, ou a paixão de aniquilar seus semelhantes? Parece que tudo de ruim no coração do homem devia desaparecer em contato com a natureza. Essa expressão imediata da beleza e do bem.